Rádio Cidade AM. Bom dia, o pessoal aí do Instagram. Bom dia, o pessoal do YouTube. A gente está ao vivo aqui no YouTube. Hoje a gente está aqui com um programa, né? O último programa do ano. Né? Então a gente vai fechar aqui, abriu com chave de ouro e a gente pretende fechar também com chave de ouro esse ano, para já dar início aí 2025, né? Venha que já estamos preparados aqui. A gente está recebendo aqui nos estúdios, né? A Valesca vai falar um pouquinho aqui do quadro Marca e Imagem, né? A gente está trazendo aqui uma mulher, né? E uma profissional que vai contar um pouquinho aqui da sua trajetória, de onde ela veio, onde ela está e para onde ela quer ir, né? Quais são os sonhos e os anseios que a Imaculada hoje está à frente aí do escritório de advocacia aí, fazendo história aí, né? No nosso mercado. E aí eu vou convidá-la para ela se apresentar aqui. Imaculada, bem-vinda. Muito obrigada aí por aceitar nosso convite. Espero que a gente tenha aqui uma horinha aqui de muita inspiração, né? Mas fala um pouquinho para a gente quem é a Imaculada aí. Bom dia às ouvintes e os ouvintes da Cidade AM. Realmente é uma honra receber esse convite da Léa Pereira, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, a Valesca, que eu já conhecia também há um bom tempo, do nosso Movimento Mulheres do Brasil, que é uma associação, que eu digo, associação feminista, nada contra os homens, mas tudo a favor das mulheres, né, Valesca? E eu sou Imaculada Gordiano, sou do interior do Ceará, Trairi, moro em Fortaleza desde 78, vim estudar, e aqui eu decidi ser advogada. Então, hoje a gente tem um escritório de advocacia voltado para o direito empresarial, mas um escritório voltado muito para a questão da governança corporativa, ou seja, um escritório que não está procurando processo, mas procurando soluções no dia a dia de cada empresa. E dentro dessa condição de advogada, a gente desenvolve outras atividades, trabalhos voluntários, a gente trabalha hoje muito voltado à questão também da governança corporativa. Eu tive a honra de ser nomeada coordenadora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o capítulo aqui do Ceará, e a gente fica feliz porque são conquistas, né, de mulheres que estão aí na batalha do dia a dia. Então, Léa, muito obrigada por essa oportunidade. Muito bem, muito bem-vinda, tá? A gente abre um pouquinho aqui para algumas perguntas, se alguém quiser, né, alguma curiosidade. Mas a ideia aqui é a gente falar um pouquinho da pessoa, né? E depois a gente entra um pouquinho, né, no tema, né? Que a gente sempre traz um tema aqui, não só polêmico, mas tema importante para a sociedade, que aí a gente vai falar um pouquinho de governança, né? Perfeito, perfeito. E aí, Valesca, você, vamos lá? Vamos, sim. Gente, estamos no final de ano, recebendo muitos convites para eventos, para confraternizações, e eu pergunto, vocês leem o dress code pedido nesses convites? Vocês param para prestar atenção nisso? Isso também faz parte da sua imagem pessoal e profissional, né? Então é importante, eu sempre vejo pessoas vestidas, a gente vai para os eventos e vê pessoas vestidas de todo jeito, né? Mesmo aquele evento pedindo uma vestimenta um pouco mais formal. Então, para que você não passe, né, por esses perrengues ou se sinta desconfortável, porque a elegância é você estar confortável dentro da sua pele, dentro daquilo que você está vestindo. Então, para que você esteja num ambiente demonstrando confiança, se sentindo elegante, se sentindo bem, é importante a gente dar atenção a esses detalhes. Então, fiquem atentos ao dress code que está sendo pedido para aqueles Explica o que é convites. dress code. O dress code é assim, você vai para um casamento, ele pode ser passeio completo, pode ser mais informal, enfim, você tem que estar atento para que a pessoa, quando está te convidando, ela está te dizendo, olha, esse evento vai ser um pouco mais formal ou mais informal, para você ter uma orientação e não ficar tão perdido na hora de escolher a sua vestimenta. Então, né? pronto, o dress code é o quê? É a roupa que você vai vestir de acordo com o ambiente, para você não se sentir, né, diferente, vamos dizer assim. Descontextualizada, né? Perfeito. Naquele ambiente, né? Você, às vezes, ouço pessoas dizer, eu fui para um ambiente ou para um evento tal e eu me senti mal, que eu estava super arrumada e as pessoas estavam mais à vontade. Então, para que você não ocorra esse tipo de coisa, prestem atenção ao que o convite está sendo pedido e principalmente pesquisem, né? Porque tem tudo aí na internet que vai te orientar a
estar confortável com o seu estilo e dentro daquilo que o evento está pedindo. Então pronto, daqui a pouquinho você vem e traz mais algumas dicas aí de marca e imagem aí para os nossos ouvintes. E vamos voltar aqui para a nossa convidada, né? Curiosidade minha, o que te levou para o mundo do direito? Uma decisão, quando eu tinha 15 anos, eu morava na Bezerra de Menezes. Então, obrigatoriamente na minha casa, todas as mulheres teriam que fazer a escola normal, que era a escola que formava as mulheres em professoras. Então, a gente podia dar aula desde o infantil até, que na época era o 8º ano, hoje se chama 9º ano. Então, que a minha mãe foi normalista também. E eu vim do Trairi, em 78, para Fortaleza. Primeiro, para assistir aulas com professores, porque no interior a gente assistia por meio de televisão, né? Não tinha hoje a facilidade o acesso, que a gente tem, o acesso à educação. A gente vê hoje o interior com escolas integrais, inclusive, com cursos técnicos, né? E na minha época não, era tudo em Fortaleza. Então, para eu ir para a escola normal, eu pegava um ônibus e descia ali em frente à Faculdade de Direito, a Universidade Federal do Ceará, atravessava a avenida da universidade para pegar o Vila União, porque a escola normal ficava ali no início da Avenida do Expedicionário. Então, quando eu passei, eu encontrei um livro, e ainda tem esse livro guardado até hoje, que falava da essência da norma jurídica. E eu levei aquele livro, sempre gostei muito de ler, e comecei a ler. Algumas coisas eu não entendia, né? Outras coisas, mais ou menos, porque eu tinha um hábito da leitura, e na escola normal a gente lia muito filosofia, sociologia, psicologia, porque a gente estava num processo de formação. E ali eu decidi que eu acho que eu vou fazer direito, vou ser advogada. Então, botei aquilo na minha cabeça, eu tinha uns 15 anos de idade, e foquei exatamente para chegar a ser uma advogada. Então, me formei em professora, comecei a dar aula em escolas infantis, depois fui professora num colégio Nossa Senhora das Graças, fui professora no Doroteias, e usando a condição de professora para ter uma condição financeira e poder fazer a faculdade. Eu me lembro quando eu cheguei para os meus pais e disse que ia fazer o vestibular para Direito, mas que eu precisava antes fazer um cursinho, porque a escola normal ela não te preparava para o antigo vestibular, que hoje se chama o Enem. Isso. Então, era o vestibular extremamente concorrido. A gente tinha apenas 2 faculdades de Direito, que era a Universidade Federal do Ceará e a Unifor. E eu fui fazer esse cursinho e o meu pai disse, olha, a sua obrigação você já cumpriu, você já é uma professora. Já formou. Não tem necessidade. Eu digo, mas eu quero. Então, vai por tua conta e risco. E assim eu me reestruturei. E com 18 anos eu botei na cabeça que eu ia assim estudar, era super difícil na época. A gente falava de 50, uma vaga, né, 50 brigando por uma vaga. E a gente tinha a Universidade Federal ainda não tinha esse regime de cotas, porque se tivesse eu estudando em escola pública, eu poderia ser beneficiada com o regime de cotas. Fato é que eu passei na Federal, mas fiquei nos classificáveis. Lógico, ninguém ia desistir de fazer uma faculdade na Federal. Direito, Medicina e Engenharia. Exatamente. Mas eu tive a honra de passar na Universidade de Fortaleza e cursei o meu 5 anos de Direito. Na turma? Poucos. Nós éramos poucas mulheres. E com o famoso crédito educativo, que nessa época, né, a gente já tinha um acesso ao crédito educativo, eu consegui fazer a minha faculdade de Direito. E, para mim, foi assim um dos maiores avanços da minha vida, uma das maiores realizações da minha vida foi minha formação como advogada. E advogada mesmo. Eu não saí da faculdade para dizer, eu vou estudar para concurso. Não, eu saí para ser advogada, para militância jurídica mesmo, como advogada. Muito bem. E aí começou a trajetória, né, no mundo da advocacia em escritório? Como é que Sim. Quando eu estava mais ou menos no 3º ano de Direito, eu dava aula, estudava à noite, e aí eu disse, não, está na hora, então, de eu começar a estagiar. Então, tinha um grande escritório local que já trabalhava com empresas, né, na época, inclusive aquele antigo Banco Nacional, que era o banco do Ayrton Senna. Alguns ouvintes devem lembrar, outros não, mas todo mundo sabe quem é o Ayrton Senna, inclusive tem aí um filme sobre Ayrton Senna. E o Banco Nacional patrocinava e a gente advogava para o Banco Nacional aqui no Ceará.
E eu entrei nesse escritório, foi feito um concurso, e aí, olha que engraçado, Valesca e Leia, eu tive que fazer o curso de datilografia. Eu também fiz. Porque Minha mãe só olhava. a gente tinha que ser bamba mesmo aqui, né, na datilografar. Eu era dedógrafo, mas Pois é, não, eu conseguia, porque minha mãe, ela era professora e escritora, então ela fazia isso muito bem, né? Então ela já treinava a gente. SFG. Exatamente, mas precisava do certificado. E eu fiz esse curso ali na Praça Coração de Jesus. São coisas que marcam a vida da gente, que a gente não esquece, história. né? E eu entrei nesse escritório, fiz as contas, vi o que eu ia receber como estagiária, porque na época não existia a lei do estágio, hoje existe a lei do estágio, que são 6 horas e que tem a remuneração por hora trabalhada. Recesso, né? Agora tem até recesso. Tem até recesso, que tem que coincidir com as férias, né? Então, assim, hoje tem uma coisa bem mais evoluída, o que é bom, não estou criticando. Excelente. Mas, para mim, quando eu entrei como estagiária, na realidade, era um trabalho de 8 horas, e eu aprendi muito. Eu me lembro que no meu primeiro dia de estágio, me foi pedido para pegar uma parte no arquivo. Gente, arquivo físico, né? Então, vários fichários. E eu entrei nessa sala, meu Deus, eu começo por onde? Aquele frenesi do início, já de uma responsabilidade, porque eu já encarava o estágio, não como estágio, mas como um processo de formação para a advocacia. Para a profissão. E fiquei nesse escritório até 2 anos, né? Me formei em 1990 e fiquei lá 91 e 92. E aí, pasme, em 92, eu casei e já resolvi ser mãe. Foi mesmo. Foi. E aí, o dono do escritório decidiu que mulher, quando casava, ela não tinha como... Tinha tempo, não tinha... ou ela decidiu, ou ela ia ser dona de casa, ou ela ia ser profissional. Então, eu saí numa sexta-feira do escritório, tranquila, meu barrigão já de 7 meses e 15 dias, feliz, porque ia ser minha primeira filha, uma vida organizada e tal. E eu poderia ter imaginado que em nenhum momento ele tinha sentado comigo para pensar e organizar a minha saída para a licença maternidade. Lógico que eu era uma advogada associada, a gente não tinha, né, aqueles direitos... Os direitos trabalhistas. Que normalmente uma empregada de CTPS, de carteira anotada, tem, que é o direito da licença maternidade. Da estabilidade, hoje, né? De certa estabilidade. 120 dias após o parto. E eu saí numa sexta, quando eu voltei... Valesca, tinha uma advogada sentada no meu famoso birô, hoje a gente chama de ilha de trabalho, né? E aí ele já estava no escritório, coisa que ele nunca fazia, porque eu já fazia a gestão do escritório na época, então sempre ele chegava por volta de 9, 10, 11 horas. Na realidade, a gestão do escritório já era minha, né? E ele chegou, me chamou e disse, olha, muito obrigada, você agora vai ter a sua filha, eu já sabia que era uma mulher, você vai ter sua filha. Mulher, quando casa, ela não tem condição de trabalhar, porque um dia liga, olha, minha filha está doente, tenho que levar minha filha para o médico, não estou me sentindo bem. E uma coisa que é importante, durante todo o período gestacional, eu nunca faltei um dia de trabalho. Mesmo enjoada, mas eu sabia que aquilo ali não era uma doença, que aquilo ali era uma consequência de algo que eu queria muito, que era ser mãe. Então, eu tirava de letra, né? E eu tive esse baque difícil. Uma demissão bem humanizada, né? Total, né? Só que não, né? Só que não. E daí eu fui para casa, assim, parece assim que... Quer dizer, o pai não teve problema nenhum, né? Ele ia ser pai, não, mas é uma das coisas... normal. Mas agora a mãe... A mãe não. E é uma das coisas que a gente sempre pergunta, né? Agora, domingo, foi o dia da advogada mulher, e a gente fez um talk com as mulheres advogadas do nosso escritório, que hoje são maiorias, né? Inclusive, a gente está com uma vaga que eu disse, gente, olha as cotas, olha a equidade, tem que ser para os 2 lados. Então, a vaga agora é para o sexo masculino. A cota é masculina lá no escritório. A cota é masculina. E aí eu falei para elas que do que tinha acontecido comigo, e principalmente o seguinte, ninguém tem que decidir o que você vai fazer, você é que tem que decidir. E agora há pouco você comentou sobre a sua nora, que decidiu ser mãe. Gente, a decisão é da mulher. A gente faz aquilo que a gente acredita que é o correto para a gente, que é o melhor. Que faz bem, né? E que faz bem, tá? A gente não tem uma receita. Então, se você quer ser mulher, né, dona de casa, quer ser mãe 100% do seu tempo, a decisão é sua.
Se você quer ser mãe, mulher e profissional, a decisão é sua. Então, cabe a você organizar a sua vida, a ter um foco. E a gente, às vezes, assim, tem oportunidades que aparecem na vida da gente. E eu tive a chance de participar de um evento, Conexão 085, que a doutora Socorro França, secretária de Direitos Humanos, né, que é uma mulher super fantástica, falando exatamente sobre isso, sobre a carreira dela. E aí ela dizendo que perguntaram para ela como é que ela conseguiu chegar onde chegou, sendo mãe, sendo avó. Ela disse... E médica, né? Não, ela é advogada. É advogada. A Socorro França. Doutora Socorro França. A médica é a Socorro. doutora Socorro, que vai ser agora secretária de Saúde, isso. né? Que também é uma mulher fantástica. Mas é a doutora Socorro França, que era do Ministério Público, que fundou o DECOM, logo depois da Constituição de 88, e ela disse, olha, os teus filhos só precisam que, quando você esteja em casa, você seja uma referência. E a qualidade desse momento que você está com ele. E tire do seu vocabulário a palavra culpa. Não existe culpa. Então, quando está claro o que você quer, esquece a culpa. Se perdoe, né? Isso, para mim, foi fantástico, libertador, porque eu né? havia sempre pensado dessa forma, né? E quantas terapias depois eu fiz, né, por ter me dedicado a uma vida profissional, ter colocado as minhas filhas bebês ainda numa creche. E hoje eu tenho 2 mulheres fantásticas dentro de casa. Eu tenho uma médica que já é casada, eu tenho uma publicitária que tem a sua própria agência. Então, gente, isso é muito fantástico. Saber que eu tomei a decisão certa, que eu não deixei ninguém decidir a minha vida. Nem meu pai, nem meu antigo patrão, que foi uma pessoa maravilhosa, porque me deu a oportunidade de eu aprender e de eu construir em cima desse aprendizado. Muito bem, a gente vai dar um intervalo rapidinho aqui, né? Do nosso comercial, daqui a pouquinho a gente volta para você continuar a sua história, tomar um copo d'água, né? Obrigada. Então, a gente está voltando aqui, né? E a gente vai entrar um pouquinho dentro do tema de governança, dentro do tema do direito. O direito, na essência, ele é lindo, né? E eu diria que hoje, infelizmente, a gente tem aí algumas pessoas que assumem, né, a advocacia, até a própria instância maior, vamos dizer assim, né, que são juízes, e que, infelizmente, não faz jus à beleza que tem por trás, né, da doutrina, né? E a gente fala muito da parte de igualdade, as pessoas confundem igualdade com equidade. Sim. Né, que aí é outro princípio também que a gente traz do direito, essa questão da igualdade, que é difícil a gente tratar igual as pessoas, né, tão desiguais. É princípio constitucional, né? Princípio Todos são iguais perante a lei, independente de religião, de sexo, de raça. Então, assim, somos iguais. E eu acho que para a gente tratar igual, respeitando a desigualdade que existe, também não é muito simples, né? Porque às vezes as pessoas querem colocar as pessoas como se elas tivessem o mesmo patamar de igualdade. Fala assim, mas a mulher é igual ao homem, né? Mas igual como, né? A gente acabou de né, ter a sua testemunha. Perante a lei, sim, nós somos iguais. Agora, o que nós precisamos é de políticas iguais, e que entenda que essa igualdade não significa que eu tenha que fazer o que o homem faz. Perfeito. Eu só preciso ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Perfeito. Então, às vezes você tem um profissional homem e um profissional mulher, né, com a mesma capacidade, que fazem as mesmas coisas, e algumas instituições, principalmente as privadas, os homens acabam tendo uma remuneração diferenciada. Não é à toa que veio ali a lei da transparência salarial, e principalmente em função da lei da mulher, né, porque nós estamos no século XXI, no ano de 2024, né, quase um quarto do século XXI, e a gente precisa de leis que digam, olha, homem e mulheres são iguais. Então a mulher tem que colocar força igual ao homem? Não. Perfeito. Tem que respeitar, biologicamente somos diferentes. Exatamente. Mas os direitos... E aí é que a gente vai para a questão da equidade. Né? E aí não dá para confundir. Igualdade Perfeito. É uma coisa e equidade é outra. E o que falta, às vezes, nas instituições privadas é esse olhar, que é o que a gente chama, é uma governança clara, né? É a história da transparência que se traz na governança, é a questão da integridade que se traz na governança. Perfeito. Então, a gente tem muitas instituições que são cheias de políticas, e aí eu digo, são governanças manualizadas, ou seja, não há congruência.
entre as minhas políticas com os meus procedimentos. E a governança é exatamente, são processos, são procedimentos, com olhar, inclusive, diferenciado. Né? Você vê hoje o mundo corporativo falando em ESG, que é uma sigla, né, americanizada, vem do inglês, que é o Environment, o Social e o Governance, mas na realidade é o meio ambiente, o social e a governança. Então são coisas que devem conversar. Diretamente. E aí a gente vê dentro o social. E o que é o social? São pessoas. E dentro dessas pessoas estão as mulheres que precisam, que fazem parte, e né, que precisam dessa equidade de gênero, né, que há essa questão, né? E aí a gente percebe que, infelizmente, ainda existe esse olhar diferenciado por falta de uma integridade na governança, de uma transparência. Mas o Estado vem de lá e diz, olha, quero publicidade, transparências na relação de remunerações que são pagas aos homens e que são pagas às mulheres. Por que que um homem, na mesma função, ele não faz assim uma vírgula diferenciada do que a mulher faz, ele tem uma qualidade, uma condição diferente. Então, algumas instituições já têm esse olhar diferenciado, mas se você perguntar para mim, não é a maioria, Valesca e Léa, não é a maioria. Os ouvintes que estão aqui nos ouvindo pode parar um pouco e refletir nesse aspecto. Talvez a própria mulher, né, uma autorreflexão, porque eu ouvi um dia desse de uma cliente nossa falando assim, eu não gosto dessa história de cotas, porque essa história de lei da transparência, a minha empresa já é uma empresa extremamente transparente. E eu fiz uma pergunta para ela, eu digo, vem cá, se você tiver numa seleção para uma determinada função, você tem um homem e tem uma mulher, no mesmo patamar de conhecimento, pelo menos o que se mede muito é o conhecimento intelectual, porque o emocional, por mais que você faça aqueles testes psicotécnicos, é impossível você conhecer uma pessoa por um teste. Por Até um porque é momento. São momentos. Então, você conhece o potencial de inteligência emocional de uma profissional ou de um profissional no momento em que ele está no exercício da profissão. Porque se a pessoa não consegue fazer a performance o tempo todo, então ela vai mostrar ali quais são os seus valores, quais são os seus princípios, como ela se relaciona com as pessoas. Ela olhou para mim e disse, olha, eu não vou mentir, eu prefiro um homem. Eu digo, então tá aí o X da questão. Então, as empresas e seus executivos e os seus gestores, para não ter o trabalho de ter esse olhar humanizado, de colocar na prática efetivamente o que se chama direitos humanos, não quer ter essa dificuldade. Por quê? Porque tem que haver um tratamento de equidade em relação à mulher. Então, muitas empresas a gente vê já mulheres maduras que não estão mais em período nem quer mais, não está mais numa programação familiar, tem um filho. E aí tem uma advogada lá no nosso escritório, a doutora Camila, que ela foi fantástica no posicionamento dela, numa palestra com as advogadas, dizendo assim, quantos homens em entrevistas perguntou, você já é casado? Você pretende ter filhos? Perfeito. E quando você tiver filhos, como é que vai ficar o seu relacionamento com o trabalho? Essas perguntas, gente, não é feita ao homem. Essas perguntas só são feitas às mulheres. Você é casada? Quantos filhos você tem? Quando você vem trabalhar, você tem uma estrutura de suporte? Uma rede de apoio, né? Então, isso, às vezes você pergunta, é maldade? Não, não é maldade. Na realidade, é um viés inconsciente. Exatamente, é inconsciente e cultural, né? Vamos cultural, por uma formação, mas nós podemos fazer diferente, né? A gente vive estudando, a gente vive pesquisando, todo mundo hoje tem uma democratização das informações, tem coisas que a gente não pode levar a sério, mas tem muita coisa boa que a gente pode ler, que está ali e que se tem o acesso. A gente pode ver que tem uma pesquisa do PNUD que foi feita em 75 países e foi constatado que existe um preconceito contra a mulher, foram entrevistados homens e mulheres. Então, 90% da população mundial, entre homens e mulheres, tem algum preconceito contra uma mulher. Isso é um absurdo. E isso é um retrato exato do porquê existe essa diferença salarial. Mas quando a gente vai para a estatística, a gente, né, já é, pelo menos aqui no Brasil, o público maior é feminino. Sim.
Mas quando a gente vai para as empresas, mesmo as que detêm 70% do público feminino, quando você vai subir no nível hierárquico, que é o maior, né, o topo da pirâmide, vamos colocar assim, a maioria é masculina. Mas se você pensar que até as mulheres têm algum preconceito contra as próprias mulheres, é um pouco de absurdo. Depois a gente vai falar sobre que o pensamento machista ele não tem sexo, mas né, eu acho que a gente pode... Sim. Até porque quando a gente é criada para competir. Perfeito. Okay. Não para ser parceira, né? Sim. Gente, a gente vai dar mais 30 segundos aqui de intervalo e já volto, porque o papo tá ficando gostoso, né? Eu acho que 1 hora vai ser pouco. A gente vai ter que voltar, viu, Imaculada? A gente vai marcar uma próxima. Vamos. Então, voltando aqui um pouquinho, né? Claro que a gente hoje tá com 3 mulheres aqui no estúdio, né? Com respeito aos homens, mas hoje somos maioria, 3 aqui, 2 aqui de apoio, né? E 2 meninos aqui, educadamente aqui servindo as meninas. Muito obrigada, Jorge e Lucas. E a gente vai entrar aqui dentro do tema governança, né? A gente estava falando aqui um pouquinho, né, do quanto isso é inconsciente, do quanto isso é cultural, né? E o quanto a mulher também acaba tendo um pensamento machista, né? Eu acho que herdando aí dos nossos antepassados, e aí vem essa cultura muito enraizada, embora a gente já tenha evoluído muito, mas a gente está muito aquém, né, de ocupar realmente a posição merecida, vamos dizer assim, não é que a mulher quer ser melhor do que o homem, né? Que às vezes as pessoas confundem, a mulher em detrimento do homem, não. A gente está falando aqui de competência, a competência ela não tem sexo, ela independe, né, do sexo, religião, cor, raça, né? Orientação sexual vale também ressaltar isso, que essa dificuldade também é muito grande dentro das instituições. Muito forte, né? Isso. E a gente fala muito de ambiente psicologicamente seguro, né? E o ambiente psicologicamente seguro é tão simples. Nada mais é do que a gente ter uma ambiência, né, onde se permita que as pessoas sejam o que ela é. É se colocar dentro desse ambiente, sempre a gente pensar na relação de direitos humanos. Os direitos humanos, ele alberga tudo, a todo momento. Então, a base de tudo é direitos humanos. O que são os humanos? Somos nós, somos pessoas, independente das nossas diferenças. Perfeito. E o amor não tem sexo. Tem não. E eu acho que isso é muito bonito. A gente fala do amor divino, né? O amor universal. Ele é universal, ele é abundante, ele não é mesquinho, ele não é egoísta, ele não é pequeno, né? Ele tem, quanto mais você doa, mais você tem, né? Ele jorra. E falando muito nessa questão de contratação que você trouxe, né? E eu acompanho há mais de 20 anos, realmente, essa parte de recrutamento. E é muito notório e visível o quanto existem hoje ainda executivos que falam, não, eu quero homem. Né? Mas por quê? Porque mulher engravida, porque mulher, né, é sensível, porque mulher chora. Né? Tem até TPM, mulher tem menopausa. Não, eu falei assim, ainda tem TPM, né? Eu falei não, assim, e tem agora a menopausa, a gente vê a questão do etarismo. Tá forte. Eu digo muito para as mulheres, principalmente para as nossas advogadas, porque, querendo ou não, a gente acaba sendo uma referência e dizer, olha, você pode desenvolver uma carreira jurídica empreendendo no mundo jurídico, você pode desenvolver qualquer carreira empreendendo, e mesmo dentro de uma instituição em que você possa empreender, e que quando você chega a determinada idade, você não seja colocada em xeque, porque daqui a pouco entra na menopausa, e a gente vê hoje que a menopausa, né, é um tema que está vindo muito à baila, principalmente nas redes sociais, Perfeito. porque hoje a gente vê a questão do etarismo dentro das instituições e principalmente em relação à mulher. O homem sofre, mas a mulher sofre muito mais. Então, a gente é muito taxada e a gente tem que saber lidar com isso, né? Na realidade, só chega a menopausa que vive muito. E que não quer ter menopausa não vai conseguir viver muito, porque isso é um processo natural das nossas vidas. É biológico, não tem como, né? Tem como mudar. Exatamente. Né? A gente tem as tecnologias que melhoram esse momento, inclusive eu digo assim, é uma tecnologia que eu uso, por que não, né? Claro, para me dar uma qualidade de vida. Então, a gente percebe isso nas instituições. De fato, há sim esse pré-traço conceito. Então, como a gente comentou no intervalo, é muito mais uma questão de cultura e não de legislação. A gente avançou muito, a gente tem a legislação que realmente favorece, né? Nem favorece, mas ela meio que encurta, vamos dizer assim. Não, ela favorece. Né? O que falta são as instituições dentro dos seus processos, né, de governança, porque a política já está voltada para a legislação. Hoje se fala muito em compliance. Compliance, o que é compliance? É nada mais, nada menos do que você fazer um sistema de controle das suas políticas.
Perfeito. Para saber o que efetivamente, qual é aquele propósito, qual é aquela missão, os valores daquela empresa efetivamente estão na prática. E se realmente os profissionais que estão ali, sejam seletistas, sejam prestadores de serviços, sejam fornecedores, todas essas pessoas que estão em torno dessa, né, instituição, efetivamente ela esteja albergada por essa política, por meio de uma governança íntegra. Isso é o mais importante. Vamos dizer exatamente. Assim, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, eu queria que você trouxesse, vamos simplificar aqui, o pessoal às vezes vê governança, compliance, é algo como se estivesse muito longe, né? Não. Mas é de uma forma bem simples. Mas qualquer empresa, independente do porte, ela pode implementar dentro da sua empresa essa tão falada governança? Um pequeno empreendedor deve ter governança. A governança, na realidade, o que é? São processos, são políticas, são procedimentos, e ela vem albergando todos esses processos, todos esses procedimentos, todas essas políticas, verificando se efetivamente eles estão sendo implementados, se aquilo que foi planejado, se aquilo que foi considerado como valor, como princípio da empresa, efetivamente está na prática. Se as ações dos seus colaboradores, se as ações das pessoas que estão na gestão desse negócio efetivamente estão colocando na prática aquilo que é base, aquilo que é cultura da empresa. Então, quando se fala de governança, se pensa muito em grandes empresas de capital aberto, porque nessas efetivamente há uma exigência. É obrigatória, né? Vamos dizer, né? Quando eu digo quando ela é obrigatória, porque são empresas que precisam ser auditadas, né, por auditoria externa, mas para isso elas têm que passar por todo um processo, né, de gestão, de avaliação. E a compliance vem exatamente nesse sentido, de estar o tempo todo verificando, né, essa prestação de contas, não só de valores monetários, mas de valores morais, culturais, né, de valores morais, se efetivamente isso acontece no dia a dia. Você comentou há pouco, Leia, com relação à questão da profissional mulher. A gente vê muitas mulheres, por exemplo, hoje na OAB nós somos mais de 50%. E são poucos os escritórios, né, que têm a liderança feminina e a gestão de uma mulher. Muitas mulheres trabalhando em vários escritórios. E aí o César, que é uma associação que alberga as sociedades jurídicas no Brasil todo, inclusive criou um selo de equidade de gênero exatamente para fomentar dentro das sociedades jurídicas a capacidade da mulher chegar e ser uma sócia, porque muitas vezes ela começa como estagiária, advogada júnior, e ali fica num processo de associação advogada pleno, mas na hora de chegar a uma função de liderança, a uma função de destaque, a maioria dos escritórios, de fato, acaba tendo um espaço maior para o público masculino. E aí, o que é que essas mulheres têm que fazer? Empreender. Eu posso desenvolver uma carreira dentro de um escritório e me tornar uma pessoa que efetivamente seja vista com a possibilidade de chegar a ser sócia patrimonial dessa sociedade, ou muitas vezes colocar meu escritório. E o que eu percebo hoje é que essa nova geração, a gente está vendo aí a geração Z, as mulheres realmente colocando os seus escritórios, começando a empreender de forma, né, no crescimento que vem aos poucos, e eu parabenizo muito essas mulheres, porque acaba sendo uma coragem. Coragem, né? E a coragem é agir pelo coração, exatamente, né? Vamos pegar a coragem exatamente, né? No significado da palavra, né? No que realmente vai pulsar, né? No que vai encorajar, que vai circular nas tuas artérias, nas tuas veias, né? E aí eu vejo essas mulheres fazendo isso. Desbravando, né? E já casando, e já tendo seus filhos, e mesmo assim mantendo esse equilíbrio entre o trabalho e a sua vida. Porque a vida de uma mulher não é só cuidar de filhos, de casa, de marido, inclusive dela. É um processo natural, ela viver. A gente não tem como criar box e dizer, aqui estão meus filhos, aqui está o meu marido, aqui está a minha casa, aqui está meu trabalho e aqui estou eu. Então, o fantástico é viver. Né? E dentro dessa vida ter esse equilíbrio. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Perfeito. E às vezes o que eu percebo é muitas mulheres jogando a toalha porque não tem, né, como é que se diz? A força emocional de superar essa barreira. Né? Eu tive agora um profissional no escritório, jovem, casou, teve filho, o escritório deu todas as condições dentro de um processo de equidade.
e de manter a mulher no seu posto de trabalho, de respeito. Respeito ao ser humano. Ao ser humano, e principalmente essa mulher que muitas vezes é deixada de lado porque decide ser mãe. Quantas mulheres não deixam, né, a família de verdade porque não consegue conciliar, porque a sociedade também não cria uma ambiência onde ela consiga conciliar a maternidade profissional, né? No passado era proibido, né? Eu comentei com você no intervalo que a Maria de Montessori, que desenvolveu um método de educação infantil, ela teve que abdicar, né, da criação dos seus filhos, porque ela estava muito focada no seu projeto, né, da sua filosofia de ensino. E quando eu descobri isso, eu disse, nossa, e hoje a gente consegue fazer isso sem uma pressão, né, de lei, porque inclusive era a própria lei. A gente antes era o quê? A gente vivia sobre a curatoria do pai, né? Era submissa. Né? Enquanto menor, tudo bem, tutelado, né? Como até hoje a legislação prevê isso. Mas depois você não tinha, a mulher não podia ser empresária se o marido não autorizasse. Não podia votar. Não podia votar, mas há muito tempo. Vamos mais recente. Falar na Constituição de 1988, né? A gente tinha um código comercial que dizia que a mulher não poderia empreender, não poderia ser empresária se o marido não autorizasse. Então, assim, é o que eu digo. Legislação, base legal, nós temos muito. O que nós precisamos agora é trabalhar a questão cultural, a questão de educação, inclusive começando em casa. Em casa, com o filho, né? Com as filhas e com o filho, né? A Valesca comentou muitas vezes que o preconceito muitas vezes não vem do homem, mas vem também da mulher, da própria mulher, por uma questão cultural. Então, da educação, né? Cabe a gente, então, começar a reverter esse jogo. E aí você falou algo que me chamou a atenção. Realmente, são poucas mulheres que chegam nos cargos, né, nos altos cargos. Hoje a gente já vê muitas mulheres na condição de heads, de CEO, de CFO, né, de direções de operação, mas poucas mulheres ainda conseguem chegar nos conselhos de administração e principalmente como membro independente. Muitas vezes as mulheres que estão nos conselhos de administração são pessoas que já pertencem à família, né? Nós temos um país de empresas familiares. Mas quando se chama, muitas vezes, uma mulher como membro independente de um conselho de administração, seja ele deliberativo, seja ele consultivo, a gente ainda tem uma maioria de homens e, pasmem, os únicos países que têm mais mulheres ou que há uma equidade é os países que têm cotas. É incrível como a gente ainda se fala de cotas, né? E aí tem uma informação interessante. E o quanto é necessário ainda as cotas, né, para acelerar essa participação, né? Sim, a gente vê o Estado de São Paulo saiu na frente, fez um concurso para magistratura somente para mulheres. Eu super aplaudi. Eu disse, mas eu discordo porque todo mundo tem que pensar igual. Acontece que o concurso para magistratura passa por uma prova oral, passa por uma análise, a maioria feita por homens. Então, é necessário, sim, né, com todo o conhecimento que a mulher tem, com toda a evolução, a gente vê mulheres aí com prêmio Nobel, a gente vê mulheres aí na gestão de grandes corporações, a gente fala muito e vê pesquisa que dizem que as mulheres, no papel de liderança, elas são muito mais flexíveis e tem mais habilidade, sensibilidade, né? Muito mais pela a capacidade dela de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Perfeito. E ter um olhar racional e ao mesmo tempo o olhar emocional, né, do que a gente chama do humanizado. Então isso é bem diferenciado. A mulher, né, eu acho assim, o homem tem as habilidades dele, a mulher desenvolveu outras habilidades também, que eu acho que já é nato, né? Essa questão da maternidade, realmente a mulher é mais sensível, né? Isso não desmerecendo nenhum homem, mas é percebido que dentro de um relacionamento, né, para quem tem relacionamento, é até bíblico, que a mulher edifica a casa, né? E se a gente for perceber, né, os grandes homens que fizeram história, por trás, embora em silêncio, né, tem uma mulher que segura a onda, vamos dizer assim, né? Então, assim, isso é histórico, né? Eu não estou querendo dizer que a gente é melhor ou pior, aqui a questão não é quem é melhor ou quem é pior. Tem as habilidades que foram desenvolvidas ao longo do tempo, que a gente realmente herda, e pesquisa, se a gente for ver pesquisa, tem trabalhos que, feitos por mulher, tem um toque, vamos dizer assim, o toque feminino. Né? Mas se a gente for ver também, né, nessa época de saúde mental, que tem se falado demais, né, dentro das empresas, a mulher
por ter essas habilidades que você acabou de citar, não é à toa que a grande maioria das redes de RH são mulheres. Por quê? Porque tem esse olhar mais diferenciado para o outro ser humano, né? É a empatia, né? Vamos colocar assim, né? Diz que a mulher é muito competitiva, mas os homens, em silêncio, eu acho que eles competem mais, né? Principalmente quando a gente fala de ego e de poder. Uhum. Né? E isso é muito visível. A mulher, né? Acho que quando ela tem porque a sabedoria também, ela perpassa e ela independe também de qualquer diferenciação de sexo, de opção, a gente fala agora não é opção sexual, agora não, é orientação sexual. Não existe opção sexual, existe orientação sexual. Pronto. Então, assim, independe, né? Independe muito, mas quando em determinadas atividades, a mulher, ela consegue, gente, uma mulher, eu vou dizer assim, a minha nora, eu sou fã dela, né? Por quê? Porque é mãe, é esposa, é uma fisioterapeuta formada, pós-graduada, doutora, né? E ela abdicou de secretária para cuidar dos filhos, vai para o 4º filho, né? Então, assim, a mulher, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ela lava, passa, cozinha, cuida de menino, né? Babá, né? Cuidar né? Não é não, né? É uma galerinha. E ainda cuida do marido, né? Ainda tem que cuidar do marido. E foi uma opção, foi escolha, né? E eu comentando com você, o que ela, às vezes ela fala, diz, tem pessoas que têm preconceito, porque diz que ela é como se ela tivesse abandonado a vida dela. Não, essa é a vida que ela escolheu. Sim. Tá tudo certo, né? Meu filho é que cuida dessa mulher, eu digo pra ele assim, né? Ele é que precisa cuidar mais dela do que ela dele. O cuidar tem que ser recíproco. Tem que ser recíproco. Né? O cuidado é recíproco. É no isso, casal, né? E na trabalhar família. muito, né? Pra não deixar faltar nada pra esses meninos, né? Mas por muito tempo, o homem, ele é o provedor, né? Assim? Sim. Ele tem que ir... Mas hoje, dificilmente, o homem consegue ser esse provedor, né? Sozinho, né? Hoje a gente vê muito as mulheres entrando, né? Compartindo essa condição de orçamento doméstico, né? E a gente já vê casos, né, de famílias em que a mulher é que é a provedora. Pronto, e você trouxe um assunto que eu acho que é outra questão que eu acho que é importante abordar, é o quanto o homem está preparado para, em determinado momento, assumir esse papel que antes era, vamos colocar assim, que era feminino. Então, o homem ia e a mulher ficava. Hoje já existem relacionamentos onde a mulher, hoje, ela é a provedora. Sim. Né? Então, assim, ela já adquiriu um espaço maior, né? E como é que fica a cabeça aqui, né? Em meio a uma sociedade machista? Ainda é machista. Muito machista, né? E, às vezes, o relacionamento, ele é abalado. Sim. Então, assim, é como se isso não fosse normal. E Por que a mulher não pode... Por que o marido não pode ficar em casa cuidando das crianças? Por que o marido não pode ficar em casa lavando a roupa da mulher ou para ela trabalhar? E quando isso acontece, às vezes isso é visto de uma forma extraordinária. Nossa, você tem o melhor marido do mundo. Isso é um processo natural. Então, quando nós mulheres, a gente procura falar de direitos iguais, né, condições iguais também. Então, não há nada de excepcional da mulher ser provedora e de um marido, efetivamente, ser dono de casa. A gente já tem visto aí várias matérias, né, dos meios de comunicação falando exatamente disso. Não é pequeno não o número, né? Tem crescido. Dessa troca de papel, né? Então, assim, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de planejamentos que são feitos, independente de ser um homem ou de ser a mulher. Perfeito. E aí eu nem diria troca de papel, né, pegando essa fala que já é forte, mas... É porque a troca de papel ainda está em cima de uma cultura machista. De uma cultura machista nas nossas falas machistas. É o viés inconsciente. Muito inconsciente. Mas aí trazendo isso, né, para governança, né? Vamos pegar... que também a gente está falando de governança, né? A gente está falando de equidade. A casa também tem governança, né? Mas, assim, o que seria uma empresa que não tem governança? Seria uma empresa desorganizada? Como é que você... E outra coisa, a coerência. Porque, assim, às vezes também no papel tudo é bonito, né? No papel, na vitrine, na fala, no discurso. Mas é a prática, a congruência, né? Eu costumo dizer que, institucionalmente, qualquer empresa já tem uma governança, porque ela começa com um contrato social. Então, ali já é um caminho. Quem são os sócios, qual é o capital social, qual é a nossa atividade principal, qual vai ser o nosso endereço, como é que a gente vai fazer a distribuição de dividendos, quem são os gestores. Então, acaba sendo já
um direcionamento de como essa empresa vai funcionar. Então, esse é o início de uma governança manualizada. Agora, o que é efetivamente a governança? É que, de fato, no mínimo, o que está nesse contrato social efetivamente seja cumprido. E aí, o que é uma empresa sem governança? É uma empresa que tem um início para começar e, quando ela coloca lá por prazo indeterminado, isso acaba sendo fictício. Porque a tendência de uma empresa sem governança é ela fechar, é ela sucumbir. Né? A gente vê hoje, a gente sabe que governança é para grandes empresas. Não, governança é para todas as empresas. A gente tem estatísticas no Brasil de que as pequenas empresas têm a vida muito curta, né? Verdade. E muitas vezes é por falta de governança, de ter controle, essa visão, dizer, né? Essa falta do controle. Então, na realidade, a governança ela vai conversar, né, com aquela intenção da empresa, com aquele propósito, com aquelas políticas e colocar efetivamente na prática que as ações das pessoas que estão, né, à frente da gestão dessa empresa, que estão trabalhando, sejam seletistas, sejam prestadores de serviço, até mesmo os próprios fornecedores, que se tem uma política de governança. Né? A gente vê muitas vezes aí as questões de desvios, a gente fala muito hoje nos contratos a questão da política anticorrupção, a questão do LGPD, né, que é voltada o controle das informações que são sigilosas, que são confidenciais, e tudo isso hoje é uma necessidade. Então, uma empresa sem governança é uma empresa que está predestinada a fechar suas portas. Gente, eu nem estou acreditando, nem olhei aqui as perguntas, e aí já estamos sinalizando que a gente só tem 2 minutos. É isso mesmo? Você vai dar uma dica em 30 segundos. Que eu vou voltar aqui uma última pergunta aqui para a gente fechar. Pode ser? Dentro desse tema, né, de governança e compliance, eu quero dizer que a imagem, a sua imagem profissional também passa por um compliance, né? A gente já falou aqui... Uma coerência também, Uma né? coerência, com certeza. Nós já falamos aqui que os elementos da imagem são aparência, comportamento e comunicação. Então, assim, passa por propósito, passa por valores, passa por uma série de coisas. O respeito a si mesmo, o autocuidado. Então, tudo isso, ela tem que estar coerente, né, para você construir uma boa reputação. Isso é compliance. Muito bem. Doutora, agora a gente vai falar, a gente fala muito de sonho aqui no programa, hoje a gente falou pouco de sonho, mas você começou a sua história colocando nos sonhos, que você transformou eles em metas, né, e foi lá e conquistou, né? Não tem nada melhor do que quando você conquista um sonho, né? Principalmente quando o sonho, né, ele é um pouco distante, que você diz assim, poxa, é possível, né? Eu consegui. Mas me diz, se você se deparasse com a Imaculada lá de 7 anos de idade, né? Que sonhava, só Deus sabe quantos de sonhos essa menina tinha. Né? E aos 15 anos decidiu ser advogada e figurou como advogada. Se você se deparasse com ela hoje, o que ela diria para você? Que ela teria muito orgulho da mulher que ela se tornou, independente, né, das dificuldades, né, dos nãos que ela ouviu, mas que efetivamente ela era aquela menina danada que não era dona da bola, quieta, mas colocava a bola debaixo do braço e quem mandava era ela. A bola é minha, né? Não era. Ah, não, era dona do outro. Eu não era dona da bola e nem da bicicleta, mas quem organizava, quem jogava e quem controlava era a Imaculada. Então, essa mulher realmente trouxe essa habilidade para a vida real e que fez com que ela chegasse onde chegou. Muito bem, muito obrigada. Você quer deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes? A mensagem para a questão da governança é que nós, mulheres, nós podemos sim desenvolver habilidades para chegar, inclusive, a conselhos de administração. E eu ouço muito uma colega minha chamada Renata Paula, que é uma mulher fantástica, dizer, gente, não tem lugar no conselho para todo mundo, mas é possível sim. Nós podemos sim povoar os conselhos de administração, como aos poucos a gente vem povoando as diretorias e a gestão de empresa. Então, se prepare, né? Porque assim, minha visão de futuro um dia é ser uma conselheira, seja deliberativa, seja consultiva, né? Isso é um sonho profissional que eu estou alimentando e estou me preparando para isso. Deixando de ser sonho e ser objetivo, né? Até porque eu já comecei a me preparar para isso, ter meta, definir metas. Então é isso, conhecimento, sabe? Sempre procurar o conhecimento e sempre planejar, né? Sempre ter uma visão de futuro.
Muito bem, gente. Então, se vocês quiserem contato aí da Imaculada, do escritório de advocacia, tá aí no mercado de Facebook. A gente faz pouca divulgação, né, das pessoas que vêm, mas as pessoas que vêm aqui no programa, elas são escolhidas a dedo, viu, Imaculada? Muito obrigada pela honra. É verdade. São pessoas que a gente acredita, tem um trabalho, né, que sem sombra de dúvida é ético, né, e que a gente tem admiração, tá? Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por essa horinha e certamente a gente vai lhe convidar novamente. Muito obrigada, eu que agradeço a você. Obrigada, Jorginho, Cris, né, Lucas e Vitória, e até terça-feira, com mais um Executivo no ar aqui, né, a gente vai fazer uma retrospectiva bacana para exaltar as pessoas que estiveram com a gente e compartilhar um pouquinho aqui da sua história, do seu know-how, né, com os ouvintes aqui do Grupo Cidade de Comunicação. Legal. Obrigada, Valesca. Obrigada também.